Hoje eu queria conversar sobre a série Ruptura. Agora, né, que estreou a segunda temporada, já tá disponível. Se eu não me engano, acho que 2 episódios na Apple TV. E essa é uma das séries mais incríveis que eu já vi. Eu tinha sempre Lost e Breaking Bad como as minhas séries preferidas. Óbvio que tem várias outras, mas sempre quando alguém me perguntava, as duas eram ditas assim de pronto. Depois que eu comecei a assistir Ruptura, eu fiquei impactada, primeiro com aquela abertura. Eu acho que só a abertura da série já vale assim tudo, assim, sensacional, maravilhosa. E eu assisti essa série lá em 2022, né? Ou seja, quando estreou lá na Apple TV. E ninguém tava comentando na época, né? Eu até lembro que eu indiquei, né, a série para alguns amigos, alguns amaram, outros não conseguiram passar do segundo episódio. Então eu acho que ela já causa, né, esse conflito, assim, tipo, ame ou odeie. Eu amei. Foram quase 3 anos de espera pra segunda temporada, ou seja, eu até fui recorrer ali a algumas coisas, né, porque eu lembrei que eu tinha escrito um texto sobre a série. Assim que eu terminei os episódios da primeira temporada, eu tava tão impactada, né, tão emocionada, né, com tudo que eu tinha assistido, achando assim, meu Deus, que roteiro maravilhoso, original. Eu pensei assim, eu vou escrever o que eu senti ali, né, da série e tal, antes de ver alguma opinião, antes de assistir algum vídeo de alguém falando, porque eu queria ter algo meu, assim, porque ela me impactou tanto que eu falei, cara, deixa eu colocar aqui pra fora tudo que eu tô sentindo sobre essa série, né? E aí eu fui relembrar, né, fui lá nos meus arquivos. Eu publiquei esse texto em 25 de abril de 2022, mas adianto que os comentários que eu vou fazer tem spoiler. Lá naquela época, eu notei, né, a primeira percepção que eu tive é que a série ela tinha base de outras 2 grandes obras, Matrix e Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Pode ser que eu esteja viajando total? Pode, mas naquele momento eu senti essas referências dentro de Ruptura. Bom, o enredo gira em torno de uma empresa, né, a Lumon, que realiza um trabalho cheio de mistérios ali, onde nem os próprios funcionários sabem muito bem o que eles fazem. Todos os funcionários da Lumon receberam um chip que faz a conexão entre o mundo interno, que é a empresa, e o mundo externo, né, o mundo lá fora, que seria a vida deles, né, fora da empresa. Quando eles passam pelo processo de ruptura, eles esquecem tanto o mundo interno quanto o mundo externo. Então eles, por exemplo, entrei na empresa, então tenho só essa vida aqui, eu não consigo lembrar dos problemas que eu tenho lá fora, né? E a mesma coisa acontece quando eles estão no mundo externo, né? Eles não conseguem lembrar das coisas vividas dentro da empresa. E quem faz essa conexão que é o chip, né? Ligando os 2 mundos, é o elevador. Então, sendo assim, toda vez que eles entram no elevador para iniciar a jornada de trabalho, se desligam do mundo lá fora e viram o que eles chamam de interno. Dentro da empresa, os departamentos são meio escondidos, né? Tipo assim, um não sabe do setor do outro. E a gente tem um personagem principal, que é o Mark, e é a partir dele que a gente tem acesso aos 2 mundos, porque os demais funcionários a gente não vê, pelo menos na primeira temporada, não é abordado a vida deles lá fora, né? E o Mark é aquilo, né? Ele tem a vida pacata, solitária e sofre por ter perdido a esposa. Inclusive, é por isso que ele decide passar pelo processo de ruptura, né? Pra lidar com esse luto mesmo. E aí, é claro, né? Pode ser que eu esteja viajando de novo, mas eu enxerguei, assim, um pouquinho do mito da caverna, né? De Platão dentro dessa série. Por quê? Porque é como se a história se divide, né, entre o mundo da empresa, que é o interno, que seria assim como se fosse uma escuridão, né, tanto que eles não têm conhecimento sobre o que acontece no outro setor e coisas assim, então vivem ali naquela bitolação, né. Até o cenário, aquela coisa, né, parece uma repartição pública, sabe?
Aquilo vai dando uma agonia. Então, dentro desse mundo interno, né, da empresa, que seria a espécie de escuridão, digamos assim, é como se a ignorância ali reinasse, né? Porque as pessoas estão trabalhando como robôs, assim, elas fazem tarefas completamente sem sentido, sem nenhuma, sem qualquer criatividade ou reflexão. Fora que há todo um controle severo dos líderes, e depois a gente fica sabendo que eles não passaram pelo processo de ruptura. Então, ou seja, eles têm a mesma vida fora e dentro da empresa igual, né? Então eles continuam controlando, no caso o Mark, tanto dentro da empresa quanto fora. Aí a líder mais filha da mãe é interpretada pela Patrícia Arquette, que só com aquele olhar meio diabólico já dá toda uma mística assim na série, sabe? E eu sinto nela como se ela fosse assim, como se ela fizesse o papel da workaholic, né? Que vive achando que a empresa um dia vai reconhecê-la por toda a sua dedicação e coisas assim. Surpreendendo um total de 0 pessoas. Na primeira gafe que ela comete, ela é demitida. E aí o que acontece? A vida dela vira, né, de cabeça para baixo. Porque o fato dela não ter uma vida lá fora, né, com sentido, assim, ela entra em desespero, assim, sabe? Como se a vida agora, a partir dessa demissão, não tivesse mais qualquer função. Aí o que ela vai fazer? Vai colocar todos os esforços para tentar retomar o cargo dela e provar que ainda é uma pessoa de confiança. Do outro lado, temos o departamento da galera que trabalha com dados, onde trabalha o Mark. E não demora muito para eles verem que tudo não passa de uma tremenda cilada e começarem a arquitetar uma espécie de revolução. Outro ponto interessante que eu observei, pode ser total viagem da minha parte também, é que a abertura, né, o ambiente interno da empresa tem como cor principal o azul. Inclusive os móveis e o uniforme dos funcionários. Na abertura, por exemplo, apenas o Mark externo, ou seja, a versão externa dele, é caracterizada pela roupa vermelha. Talvez, né, até se inspirando em Matrix, eles usaram o azul para simbolizar a ignorância, aí a escolha por permanecer dentro de um sistema opressor, e o vermelho seria o externo, aquele que decide se rebelar, se romper para ir atrás de conhecimento. A série faz uma crítica às relações de trabalho e também às grandes corporações, né? Eu acho que esse é um dos motes também. Mas não deixa de ser também uma série que te convida a refletir sobre si mesmo, né? Essa divisão entre como é que eu me comporto dentro do trabalho, minha vida lá fora, como é que eu lido com esses diferentes eus, vivendo em dimensões, né, distintas. Tem um funcionário que faz como se fosse uma espécie assim de gerente de RH. Ele faz toda aquela dramatização, né, de tirar fotos daquele momento ali de descontração entre os colaboradores e tal, sabe? Aquela coisa assim, meio que motivacional. Enfim, Ruptura é uma das coisas mais interessantes que eu já assisti em termos de série, né? Desde a estética, passando pela premissa da história, né? E os conflitos, e a coisa assim, é uma coisa assim de tirar a gente do lugar comum, né? E até refletir assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Nesse trabalho, sei lá, que de repente eu não gosto mais. Eu notei que algumas pessoas que eu conversei, né, tiveram essas emoções diferentes, assim, né? A série impactou cada um de uma maneira muito particular, assim. Tem gente que amou, né, e achou engraçado e tal, mas teve gente que se sentiu incomodada ali, né, como se, sei lá, talvez gerando algum tipo de reflexão, né? Será que eu tô vivendo como um interno sem ter qualquer conhecimento sobre mim mesmo e o que eu faço da minha vida agora? E uma reflexão muito interessante que fica é assim: será que vale a pena a gente fazer algum tipo de processo para não lidar com a dor? Né? Porque a ruptura é isso, né? Principalmente quando a gente vê a história do Mark, né? Ele passa pelo processo de ruptura porque não estava conseguindo lidar com a perda da esposa. E aí como é que a gente faz? Será que a gente consegue acolher
as nossas tristezas, assim, de uma maneira consciente, assim, né? Ou precisamos, de repente, ingerir remédios para entrar ali num estado, sei lá, sabe? Que vai tirar a gente do eixo. Será que o caminho é encarar de frente, consciente e presente? A primeira temporada terminou com um gancho muito interessante para a segunda. Eu ainda não comecei a assistir a segunda temporada, mas eu acho que o que fica é assim, né? O que será que tem por trás desse trabalho aí meio misterioso da Lumon, né? O que a Lumon quer com esses internos, né? Passando por esses processos de ruptura. Enfim, muito interessante essa série, muito bem produzida e com um roteiro de, sei lá, genial. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.